E a base para esse estudo que nós fizemos esse mês, a respeito de finanças, foi trazendo exatamente o início desse entendimento, de que a Bíblia, ela está permeada de versículos que nos mostram a importância de nós sabermos administrarmos o dinheiro, mostrando obrigações que você tem para com os homens e para com Deus, que para você cumprir, você vai precisar de quê? De dinheiro. Mostrando que Jesus, no seu ministério terreno, Silas, precisou de dinheiro. Tanto precisou de dinheiro que ele tinha um tesoureiro. Era atribulado, mas tinha. Se não precisasse de dinheiro, ele não precisava de tesoureiro. Jesus pagou impostos com o quê? Com dinheiro. Fez aparecer na boca do peixe, mas foi dinheiro. Então, eu acho um nível de ignorância. Ignorância aqui, irmãos, não é no sentido agora de desconhecimento, mas no sentido de brutalidade mesmo. Pessoas que são mente travada. Pessoas que se trancam dentro dos seus próprios conhecimentos e não abrem a sua mente para renovar o entendimento, para compreender a vontade de Deus. Ignorância no sentido de querer ser bruto ao pensar que alguns assuntos a gente não pode conversar sobre eles na igreja. E achar que quem tem que ensinar o povo a respeito de determinadas coisas é o mundo. Eu quero lhe dizer, quem está esperando que venha a sabedoria do mundo, não vai poder contar com êxito segundo o reino de Deus. Se a Bíblia, irmãos, deixou entendimento para a gente, é aqui que nós temos que aprender. Eu venho dizendo isso, repetindo isso aqui diversas vezes. Diversas vezes. Meu povo não foi levado cativo porque lhe faltou manifestação espiritual. Não. Observe que no meio do período do cativeiro, estava ali a maior manifestação de Deus através da vida do profeta Ezequiel. Estava ali, Deus se manifestando no meio do povo, com sinais, com palavras. Havia manifestação do poder de Deus. E o que é que o povo fazia com a manifestação do poder de Deus? Zombava. Zombava. Hoje, eu quero que você preste atenção no contexto do que eu estou trazendo para você. Você pega já alguns desenhos, alguns filmes, eles estão zombando já do poder de Deus. Criando personagens evangélicos estereotipados, já zombando do poder de Deus. Então, por que é que o povo foi levado cativo, pastor? Porque faltou conhecimento. Quando o povo não tem conhecimento, irmãos, ele é induzido a qualquer tipo de doutrina. É manipulado. Mas a Bíblia diz: o povo que conhece o seu Deus. Quando você não conhece um caminho, qualquer pessoa lhe engana. Se você não sabe para onde você está indo, você está perdido, qualquer pessoa lhe diz um caminho, você pensa que é aquele e segue. Mas quando você está convicto em um caminho, que você sabe por onde você está andando, irmão, ninguém lhe tira dele. Quando você sai daqui para sua casa, alguém consegue lhe convencer que você está no caminho errado? Será que eu ainda sendo seu pastor, consigo lhe dizer que o trajeto que você faz daqui para sua casa, se eu lhe parar no meio do caminho e lhe disser que Deus mandou lhe dizer que o trajeto está errado, você vai acreditar? Observe, eu sou seu pastor. Tenho autoridade nessa casa, dada por Deus, mas nem eu, nem um anjo do céu, se aparecer para você no caminho de sua casa e disser que você está no caminho errado, você vai acreditar. Nem um anjo do céu. Um anjo do céu, pastor? E eu não estou lhe dando um exemplo fora da Bíblia, não. Porque Paulo disse: se aparecer para você, ainda que seja um anjo do céu, lhe pregando outro evangelho que não seja esse, você não deve dar crédito. Mas como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou não? Como é que eu vou saber se as minhas atitudes, o que eu faço no meu dia a dia está certo ou não? Eu tenho que conhecer o caminho. Eu tenho que conhecer o caminho. Eu tenho que ter conhecimento.
Sabe o que é que o diabo quer que você não tenha? Conhecimento. Porque o conhecimento liberta, irmãos. Como, pastor? Qual é o processo que Jesus diz, se você pegar o versículo? E a verdade vos libertará. E o quê? Conhecer. Pronto. O que é que traz a verdade que liberta? Como é que você chega até a verdade que liberta? É através de quê? Conhecimento. Não é através da manifestação do poder. É através do conhecimento. É através do conhecimento que você também descobre o poder que você tem. O poder que Deus lhe deu. O poder que a igreja tem. Através do conhecimento, irmãos. E a gente sem conhecimento. O crente sem conhecimento é enganado pelo diabo. É enganado pelos homens. É enganado pela religião. É enganado por tudo que você pensar. Então, quando se trata de finanças, eu encorajo a você, que se não assistiu, irmãos, qualquer um desses domingos, como sempre, quem assistiu todos os cultos dos domingos desse mês, você pode pegar a sua chave no final do culto. Vai estar com você? Está com a pastora Tayane. Se você não faltou nenhum domingo esse mês, você pode pegar a sua chave com a pastora Tayane. Mas, pastor, eu faltei. Mas eu queria ter a chave. Se você quiser, você pode comprar. Mas se você não faltou, você vai receber. A igreja faz questão de lhe dar. Mas eu, como seu pastor, de fato gostaria que você não deixasse de assistir nenhuma das ministrações desse domingo. Por quê, pastor? Porque eu não sei quando a gente vai voltar a falar sobre isso de novo. Não sei quando é que a gente vai parar a pauta da igreja. Porque temos tantas coisas urgentes, tão urgentes quanto para falar, irmãos. Temos tantos assuntos atuais e tantas coisas também que precisam ser ditas. Tantas reuniões como essa que nós precisamos também estar trazendo temas como libertação, como cura, enfim, vários outros temas. E nós paramos um mês para ministrar sobre a sua vida. Porque esse ano é ano de desbloquear o seu. E eu digo a você, tem muita gente com a vida financeira enrolada. Não é pouco não, irmãos. Muita gente com a vida financeira atrapalhada. Eu quero que você se agarre, irmãos, com cada palavra que foi ministrada, porque essas palavras não são palavras de homens, mas são palavras que são dadas pelo Espírito de Deus, para que você coloque elas em prática. E talvez você não se lembre mais do que a gente pregou no primeiro domingo. E nós estamos no último. E eu só estou pincelando para lhe lembrar que nós começamos dizendo que falar sobre dinheiro é falar sobre coisas que estão na Bíblia. Falar sobre obrigações que Deus deu para que você cumprisse com Ele e cumprisse com os homens. Que você pode ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de Deus, morrer e deixar a sua família na miséria, como aquele profeta deixou. Era homem de Deus, mas deixou uma geração que ia para a destruição. Deixou uma geração que ia para o caos. Filhos que iam ser escravos do mundo. Por quê? Porque ele não era homem de Deus? Faltou poder a ele? Faltou sabedoria para administrar o dinheiro. E a mulher se socorreu ao profeta. E o profeta fez um milagre. Mas o milagre, a gente pensa sempre no azeite, né? Mas qual foi a recomendação? E aí eu já começo a entrar hoje, na ministração de hoje. No que eu quero dizer a você hoje. Para finalizar isso. Multiplicou o azeite. Mas faltava mais uma pergunta. Agora eu faço o que com azeite? Pegue o azeite e transforme em dinheiro. Pague todas as suas dívidas. E você ainda vai ter dinheiro para sustentar você e os seus filhos. Eu quero ministrar nessa noite, irmão, sobre a administração do dinheiro. E administrar, eu quero que você entenda agora que talvez esse seja de todos os temas que nós ministramos até aqui. Vimos que várias coisas que foram ditas nesses últimos domingos depende de uma atitude sua. Depende de algo que você precisa fazer.
algo que você precisa colocar em prática, algo que você precisa de verdade acreditar. Talvez tenha sido nisso, mas hoje você vai entender algo, que para que o processo venha dar resultado, você precisa aprender e depender de Deus para administrar a direção que Ele lhe deu. Porque a administração exige que a razão esteja acima dos sentimentos. A razão precisa estar acima dos sentimentos. Eu vou ler um texto com você para nós orarmos. Abram suas Bíblias. Gênesis 47, do verso 13 ao verso 22. Nós não estamos aqui com livro de autoajuda, nem estamos aqui pegando a Bíblia, torcendo a Bíblia para levar ninguém, olhe bem o que eu estou lhe dizendo com muita propriedade, até uma vida fácil, uma vida fácil, sem esforço e sem trabalho. Por isso que eu digo, tem que estar acompanhando as ministrações. Já foi pregado aqui dentro dessa sequência. Qual é o segredo do sucesso? Trabalho. Então aqui ninguém está induzindo ninguém a acreditar em uma vida fácil, em milagre que vem sem que você tenha participação nele e sem propósito. Não é isso que está sendo dito aqui. Mas está sendo dita a verdade do que a palavra de Deus ensina para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha sabedoria para administrar aquilo que Deus lhe deu. 47, Gênesis 47, 13 ao 22. Todos acharam? Gênesis, capítulo 47, do verso 13 ao verso 22. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e vos-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. E assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades de uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite para compreender os teus propósitos, porque sabemos, meu Pai, quais são os teus planos sobre as nossas vidas. O Senhor é um Deus bom, meu Pai, um Deus misericordioso, que jamais, meu Deus, quer ver os teus filhos em angústia, Senhor, em aflição, seus filhos envolvidos, meu Pai, em problemas, meu Deus, de ordem financeira, meu Pai. Antes, Senhor, o Senhor quer que os teus filhos tenham as mãos cheias para comparecerem, Senhor, diante da tua presença, com os seus sacrifícios, com a sua adoração, meu Pai,
para que o Senhor, meu Deus, abençoe ainda mais a terra deles, meu Deus. Esse é o teu coração revelado para nós através das tuas escrituras, meu Pai. Que há prazer no Senhor em abençoar os teus filhos, aqueles que creem no teu poder, que creem na tua bondade e creem, meu Pai, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, meu Pai, e que ouvem a tua voz. Assim, Senhor, eu peço, traz o entendimento nessa noite aos teus filhos, em nome de Jesus. Queridos, entenda uma coisa. Duas coisas são indispensáveis na vida daquelas pessoas que vão prosperar financeiramente. A primeira é saber o que fazer. E a segunda é saber como fazer. Se eu perguntasse a você, e eu vou lhe dar 1 minuto para você pensar. Se hoje você ganhasse 100 mil reais, o que você faria com esse dinheiro? Preste atenção, que eu sei que já teve gente que pensou, eu compraria uma casa, eu compraria... Calma. Eu ainda não terminei a pergunta, sua mente está rápida demais. O que você faria para no final do ano dobrar esse dinheiro? Agora melhorou a pergunta. Vou reprovar o primeiro. Com 100 mil reais você não monta um posto de gasolina. 0 para você. 100 mil reais para montar um posto de gasolina. Está de brincadeira comigo, não está não? 100 mil reais, hoje você compra um sedã médio, com 100 mil reais, você está desatualizado de dinheiro. Aí, ó, e olha que esse homem aí, esse aí tem informação privilegiada. É verdade, Pedro, boa. Irmão, pense de verdade, eu não quero que você fique na especulação, não, eu quero que você pense mesmo. Se você ganhasse 100 mil reais hoje, e eu lhe dissesse, eu vou lhe emprestar esse dinheiro, hoje, agora, daqui a um ano, você vai ter que ter 100 mil para me devolver e 100 mil para você. Você tem que dobrar o dinheiro. Se não dobrar, tudo que você ganhar é meu. Agora, se dobrar, você fica com os 100 e me devolve meus 100. Irmãos, preste atenção. Se você não levar essa pergunta a sério, parece fácil. Mas se você levar a sério o que eu estou lhe perguntando, sua mente vai ficar inquieta. Porque, de fato, é difícil você pensar no que você vai investir 100 mil reais para, em um ano, você dobrar esse dinheiro. Porque qual é a primeira pergunta? Esse aqui já está todo atrapalhado. Ele não sabe nem o que fazer. Ele sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Porque se ele soubesse como fazer, ele ia saber que 100 mil reais não dá para fazer um posto de gasolina. A ideia é boa. E está dentro da nossa proposta de hoje. Está dentro da nossa proposta. Ideias boas, pessoas com cada ideia brilhante. Se fosse para pensar como o Vitor, eu compraria uma companhia de avião. Mas você também vai olhar para mim e vai me dizer, com 100 mil reais você não vai comprar isso. O que, irmãos? Você investindo 100 mil reais lhe daria aí aproximadamente 10 mil reais de lucro por mês. De lucro. Para que você pudesse, durante um ano, me aparecer com esse dinheiro dobrado. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. O Brasil, olha aqui, agora eu estou trazendo um pouco de cultura para você, porque você está nesse país. Infelizmente, esse país ensina as pessoas a serem trabalhadores. Não ensina as pessoas a pensarem. Por quê? Porque nós precisamos consumir o que é produzido lá fora. Aí é um pouquinho só de cultura. Tem gente que vai discordar, que vai concordar. Por isso que aqui a gente não se envolve com negócio de política. Mas eu quero lhe dizer que a nossa mente não é treinada desde criança pelos nossos pais. Isso é cultura. Seu pai nunca, quando era criança, lhe deu, meu filho, tome 100 reais, no final do mês me apareça aqui com 200. Não fez isso comigo, não fez isso com você. Tem outras culturas por aí que os pais começam desde cedo, incentivando os filhos a serem empreendedores. Vou lhe dar a sua mesada, mas a sua mesada não é para você ir para a escola comer cachorro quente com Coca-Cola. A sua mesada é para você pensar no que você vai investir para até o final do mês você ter alguma coisa.
Será, irmãos, que se eu mudar a pergunta fica mais difícil ainda? Né? Será que existe alguma coisa que eu possa investir 100 mil reais? Financiamento? 100 mil reais me dá 10 mil de lucro todo mês? Já começou a melhorar. Uma taxa de 10% ao mês sobre o capital, né? Agora a agiotagem é crime. O problema é esse. Oi? Mas para montar um banco não é fácil não, Pimenta. Mas não dá 10% ao mês não. A taxa de 10% ao mês é só de agiota. Essa não dá não. É crime. Aí, irmãos, interessante. Foi bom, Pimenta, o seu exemplo, porque se a gente fosse recorrer aqui a meios ilícitos, a gente teria uma variedade imensa aqui. Quer ver? A gente jamais vai fazer, mas só dando exemplo. Se investisse em entorpecente, quanto é que você não ia ganhar? Bom, se fosse comprar imóvel para fazer rifa de carro. Olha, irmão, aqui eu vou até dar essa informação a vocês. Que às vezes aparece gente aqui, né? Pastor, a gente pode fazer rifa. Irmão, rifa também é crime, viu? É contravenção penal. É por isso que a gente não faz rifa na igreja, não permite que às vezes divulgue. Pastor, mas é para uma causa boa. Irmão, entenda, eu só estou lhe ensinando. O que você vai fazer com conhecimento é problema seu. Mas rifa é uma contravenção penal. Qualquer tipo de aposta lá, que você bota um númerozinho para ganhar alguma coisa, é contravenção. Então a gente na igreja não vai estar dando margem a esse tipo de coisa. Uma vez foi você que me perguntou, e na época eu não sabia, eu descobri depois. Então é contravenção penal. Eu só sabia que não podia, porque eu não sabia. Agora já sei. Então, irmãos, observem. Às vezes a gente fica pensando na nossa casa: poxa, eu queria crescer, eu preciso crescer, eu preciso ganhar mais. O que eu estou ganhando não está dando para o meu padrão de vida. Só que a gente não sabe o que fazer. E às vezes, quando a gente sabe ou pensa em algo para fazer, a gente não sabe como. Porque alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, meu irmão, fulano está fazendo isso, isso e isso, e está dando dinheiro. E está ganhando bem. É verdade, mas como é que faz? Aí eu já não sei. Aqui, irmãos, entra agora o que eu quero dizer a você nessa noite. Existe a nossa parte da dependência de Deus, que a inteligência humana, ela desconhece as projeções de futuro. Eu conheci um cara muito inteligente, muito. Ele sabia o que fazer, mas o como fazer, eu quero que você entenda agora, é um imprevisto das consequências que vêm no caminho. Eu não tenho como lhe dizer o como fazer, se eu não sei quais condições você vai enfrentar. Se você fosse orientar alguém a como se vestir, por exemplo, para sair daqui e ir para o Rio Grande do Sul, como você acha que você ia orientar alguém? Ô, meu irmão, eu estou viajando, vou para o Rio Grande do Sul. Como é que você acha que eu tenho que me vestir para ir para lá? Hã? Casaco, roupa difícil, se eu for para lá no verão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você sabe o que eu tenho que fazer, eu tenho que me proteger contra o frio. Mas o como fazer é algo que vai depender de circunstâncias. Vai depender de informações que talvez para nós, e se chover? E se chover granizo, como é que se protege de granizo? Aí já começa a fugir do meu conhecimento. Eu quero que você perceba, irmãos, aqui agora dê um pause aí, em tudo, zere agora tudo, que eu quero trazer uma informação novinha para você. Muitas vezes eu e você estamos na nossa vida nesse ponto do escuro, porque estamos sendo empurrados nessa rotina que já estamos, fazemos a mesma coisa todos os dias, vamos para o mesmo trabalho todo dia, sabemos que precisamos avançar em alguma coisa, sabemos que precisamos melhorar em alguma coisa, mas nos vemos tão perdidos que não temos expectativa de nada.
E quando temos alguma expectativa, parece um sonho tão distante, tão irreal, porque não sabemos como fazer. Eu quero que você entenda, quando Deus dá um projeto a alguém, quando Deus dá um sonho a alguém, Ele vai lhe dizer o que você tem que fazer e como você vai ter que fazer. Porque a sabedoria humana, ela não vai conseguir alcançar todos os imprevistos. Foi o que eu lhe disse de um homem muito inteligente, que montou uma loja, porque ele sabia o que fazer, sabia o que vender, aonde comprar e sabia que aquela mercadoria girava bem. Mas quando ele começou a ganhar muito dinheiro, houve na época greve da Polícia Civil, no bairro onde a loja dele estava, arrombaram a loja dele e roubaram tudo que tinha dentro. Exatamente tudo, irmãos. Para melhorar um pouquinho a situação dele, ele tinha acabado de fazer compras. Ou seja, o capital dele estava praticamente todo investido na mercadoria que estava no estoque. E o ponto era alugado. Levaram tudo. Entenda, não adianta termos ideias brilhantes, mas desprovidas dos mecanismos de ação que vão nos provar o resultado. Eu posso saber o que fazer, porque esse nível é um nível que ele pode ser alcançado pela sabedoria humana. Saber o que fazer. Muita gente vai chegar nele. Mas ter informação de saber como fazer é como passar para um nível superior. Eu agora vou deixar o padrão de conhecimento humano para depender totalmente de um projeto e de um conhecimento que vem de Deus. É como aplicar a visão que eu tive sobre algo, mas tendo o privilégio de ser guiado e direcionado por Deus. Porque, irmão, simplesmente ter conhecimento do que fazer não vai levar ninguém a lugar nenhum. Aí a gente entra no nosso texto. A Bíblia vai dizer que Faraó teve um sonho. E ele não sabia o que o sonho significava. Quantos nós temos sonhos, mas não temos as ferramentas para colocar esse sonho em ação? Porque não sabemos nem o que fazer e como fazer. Faraó tinha um sonho, só tinha um sonho, não tinha mais nada. Mas quando a presença de Deus chega até Faraó, como Deus se manifesta a Faraó? Deus aparece no meio de uma nuvem? Deus fala do céu a Faraó? Falou do meio do fogo? Como Deus falou a Faraó? O Espírito de Deus falou a Faraó através de um homem. Um homem que se deixava ser usado por Deus. Faraó tinha um sonho, mas ele precisava entender aquele sonho. E quando Deus fala com Faraó, não é José que interpreta o sonho. Vamos começar a entender a Bíblia, para a gente deixar de dar glória aos homens e começar a dar glória a Deus. Os homens são só instrumentos. Os homens são só ali as pessoas que estavam no momento certo, na hora certa, cumprindo seu papel na história. Mas se não fosse José, ia ser João. Se não fosse João, ia ser qualquer outro. Mas Deus ia falar com Faraó. Entenda uma coisa, se Deus tiver que falar uma coisa com você, Ele vai usar até o jumento no meio da rua, um cachorro. Mas o que é para você, vai chegar até você. Tem muita gente seguindo o homem. Tem muita gente adorando o homem. Eu conversava com uma pessoa esses dias e disse, olha, um grande problema das coisas que tem acontecido no nosso tempo é que é Deus começar a usar alguém, as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar uma pessoa, porque o sentimento no coração da igreja continua o mesmo. Eles querem um rei. Tem dois grupos de pessoas, irmãos, aqueles que nunca vão chegar lá. E aqueles que nunca vão chegar lá, criticam os que estão lá, mas eles só estão fazendo isso porque eles não vão chegar lá. O sentimento de verdade do coração deles não é por causa da reverência de Deus, é porque eles têm inveja.
Aí quando eles veem alguém lá em evidência, eles metem o pau, mas não é por causa da adoração a Deus, é por causa da inveja. Eu nunca vou poder chegar lá, então eu vou matar quem está lá. Uma coisa. A outra, irmãos, diferente, é a gente ver alguém como Paulo, que achou toda a oportunidade de ser adorado como um Deus. Quando Paulo começa a fazer milagres, que eles viram Paulo e Barnabé, disse: não, aqui agora se manifestou 2 deuses aqui no meio de nós, vamos adorar eles. Paulo rasga as suas roupas e diz: ei, meu irmão, calma, eu sou homem como vocês. A igreja não gostou disso não, irmãos. A reação daqueles que estavam prestando adoração, aqueles que estavam idolatrando aqueles homens, de repente, aquela idolatria se tornou agora em um apedrejamento. Porque o sentimento do povo, sabe qual é, irmão? Infelizmente, Senhor, a tua graça é uma bênção. Saber que o Senhor existe, que cuida de nós, é uma bênção. Mas nós queremos um rei. Queremos um ídolo humano. Queremos alguém visível, que nós possamos projetar as nossas fraquezas nele. Precisamos ver alguém que esteja disposto a receber a glória como um Deus. Precisamos de um homem que esteja disposto a se colocar no lugar de Deus para adorarmos Ele. E os poucos que chegam lá, não é os que não chegam. Porque para quem não chega, que está embaixo, meter pedra em quem está em cima, irmão. Eu quero ver quem está lá. Eu quero ver quem consegue chegar lá. Para rasgar suas vestes e dizer: podem rumar pedra que eu aguento. Porque eu sei que quem me sustenta é Deus. Mas a glória de Deus eu não vou tomar. A glória tem que ser dada a Deus. Isso fica claro, irmão, no ministério de Jesus. Jesus diz: olha, se eu estivesse buscando glória para mim mesmo, olha, irmão, que loucura. Ele era Deus, mas ainda não chegou o tempo de eu me glorificar. Não sou eu que vou me glorificar. Quem vai me glorificar é Deus. Então eu não estou buscando glória para mim. Eu estou fazendo esses milagres, mas não estou me colocando no lugar de Deus. Nesse propósito que eu estou passando aqui na terra, nesse tempo que eu estou passando aqui na terra como homem, eu estou fazendo tudo para a glória do Pai. Eu não quero glória para mim, eu quero agora que vocês deem glória. Aí ele disse: é por isso que eles não me recebem. É por isso. Porque se eu estivesse glorificando a mim mesmo, eles me aceitariam. Mas porque eu não quero a glória para mim, estou devolvendo a glória para Deus. O resultado é pedra, irmãos. O resultado é pedra. Quando você devolve a glória de Deus, o mundo do Espírito agora se transforma. Porque aquilo na verdade era uma grande armadilha. Adorar Paulo, adorar Barnabé, aquilo era a maior armadilha da vida deles. Se eles se deixam inflamar por aquilo, eles estariam não só pecando, como levando uma multidão inteira a pecar de forma idólatra. E eles estavam pregando contra o quê, pastor? Exatamente contra a idolatria. Mas eles queriam idolatrar aqueles homens. E quando eles não recebem a adoração, o resultado é pedra, irmãos. Porque as pessoas continuam procurando um rei. Eu quero que você passe a entender a Bíblia de outra forma, em nome de Jesus. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, vocês podem ser usados por Deus. Vocês podem fazer grande obra. Você pode ser líder, você pode não ser nada. Alguém pode lhe ver, alguém pode não lhe ver. Você pode estar nessa igreja há 1 ano, ninguém falou com você. Mas entenda, se você é vaso de Deus, se você é servo de Deus, na hora certa, no momento que Deus precisar de você, Ele vai lhe usar para a obra grande, para a obra pequena, porque a obra é dele, não é de homem.
Isso nos leva, irmãos, a entender que não adianta ser usado por Deus um dia. Não adianta ser usado por Deus em um momento. Por quê? Porque a direção de Deus vem. Moisés pega o povo e leva para a terra prometida. Você já pensou se Moisés agora diz, pronto, daqui para frente, Deus, quem segue agora sou eu, o povo não é mais seu, eu não trabalho mais para o Senhor, vou botar esse povo para trabalhar agora para mim no deserto, eles é que vão ter que me sustentar agora, sustentar a minha casa, e eu vou ficar com eles aqui no deserto. Irmãos, a fama de Moisés ia durar pouco, não ia andar muito para chegar em um lugar que não tem água. Mas Deus disse o que tinha que fazer. Tinha que sair do Egito e ir para a terra prometida. O problema não é só saber o que fazer, é saber como fazer. Como é que transforma no meio do caminho água amarga em água doce? Você tem esse conhecimento, Moisés? Senhor, o Senhor sabe, eu não estou aqui porque eu quis, foi o Senhor que me chamou, eu não me coloquei acima do Senhor, esse povo não é teu, e está faltando água para o povo. Então, Moisés, já que você continua na linha, já que você continua na posição, vou lhe dizer como é que transforma água amarga em água doce. É esse nível de conhecimento, irmãos, que eu já vi diversos testemunhos, de crentes, que Deus deu uma informação, uma sabedoria, uma inteligência, um entendimento, uma forma de ver as coisas diferente. E essas pessoas se sobressaíram naquilo que faziam, por uma direção que Deus deu. O faraó teve um sonho. E qual era agora o problema do Egito? Qual era agora o problema no palácio? O problema não era a falta de vinho. O problema não era construir um carro. O problema não era construir um avião. O problema agora não era, irmãos, agricultura. Não era meteorologia. Era um problema agora que os sábios não sabiam identificar. Como é que interpreta esse sonho desse homem? E aí manda chamar José. Quando José chega, José diz, aí, os faraó, o sonho que o senhor teve é tudo a mesma coisa, o negócio da vaca, do milho, é tudo a mesma coisa. O que a Bíblia está dizendo é que no Egito vai ter 7 anos de fartura extrema. E depois, 7 anos de fome extrema. O problema é esse aí. Você já sabe o problema. E o que é que eu tenho que fazer? O senhor vai guardar em celeiro a parte do que a terra vai produzir nesses 7 anos, para que você tenha o que comer nos 7 anos de crise. É uma proposta simples. Mas a clareza, irmãos, do que tinha que fazer, foi tão assombrosa, que Faraó disse, o problema agora não é só o que fazer, é saber como fazer. Acharíamos, porventura, um homem como esse, em que há o Espírito de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda que o faraó, ele era adorado como Deus. Ele tinha recebido a glória do povo como Deus. Ele era adorado pelas pessoas e tido como o homem mais sábio, o homem que tinha contato com divindades. O que aquele homem dizia sobre a face da terra estava dito e ninguém tinha poder para dizer ao contrário. E esse homem olha para José e diz, onde vamos achar um homem como esse? Porque nele, de fato, há o Espírito. Não há outra forma, irmãos, de desvendar segredos espirituais, se não for através do Espírito. Mas Faraó destaca 2 qualidades sobre José. Ele diz, já que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ajuizado, irmãos, significa discernir, compreender. Sábio significa hábil em trabalho técnico. Sábio em administração. Qualidades que José tinha, que foram dadas a eles por quê, irmãos?
Foi Faraó que disse: as qualidades que tem em você, eu sei que lhe foram passadas pelo Espírito de Deus. Se Deus lhe fez discernir e compreender tudo isso, é certo que eu sei que Ele também vai lhe dar a habilidade para gerir e administrar esse projeto. E aí, irmãos, nós vamos entender que toda administração que foi tomada agora por José ao longo da crise, ela foi feita direcionada pelo Espírito de Deus. Eu lhe pergunto, se fosse você administrando no lugar de José, o que você faria quando aquelas pessoas chegassem com fome, lhe pedindo comida? Irmãos, parece em um momento que a administração de José foi uma administração dura. Vocês têm que pagar. Quer comer? Quero. Cadê o dinheiro? O dinheiro está aqui. Agora acabou o dinheiro, o que é que a gente faz? Agora manda o gado. E acabou o gado. E agora o que é que faz? As terras. Bom, agora acabou o dinheiro, o gado e a terra. O que é que faz? Bom, agora vocês vão virar escravos de Faraó. Aí a gente pensa, rapaz, que cara miserável. Se você fosse, irmãos, administrador do Egito com os seus sentimentos, sua administração seria um fracasso. Se você fosse administrar o Egito com o seu coração, você tinha colocado todo o plano de Deus a perder. Não me pergunte, irmãos, por que era para ser administrado assim. A única coisa que eu sei lhe dizer é que Deus orientou José para que administrasse assim. Administrar, irmãos, não é agir de acordo com a necessidade do momento, com a urgência do momento, mas é você ter um plano de início e um plano de fim, ter um propósito. Por que é que muitos dos planos e projetos das pessoas não dão certo? Porque elas querem ser boas aonde não deve. Eu digo sempre, fazer caridade, irmãos, com o dinheiro dos outros é fácil. Difícil é tirar do seu. Eu acho que a igreja deveria fazer isso, eu acho que a igreja deveria fazer aquilo. Mas, resumindo, a igreja é quem mesmo? A igreja é reunião de pessoas. Se as pessoas pensam assim, a igreja vai agir assim. Então, qual foi o resultado das pessoas? O que é que as pessoas disseram a respeito disso? Elas ficaram injuriadas com José? Revoltadas com José? Por mais que isso nos inquiete profundamente, irmãos, aos olhos do povo, José tinha sido um instrumento de Deus para lhe preservar a vida. E eles deixaram isso registrado no capítulo 25, do versículo 25 do capítulo 47. Eles disseram isso a José: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Ou seja, já que houve esse Espírito de Deus que trouxe esse entendimento aqui, nós vamos nos colocar alegremente como servos de Faraó, porque entendemos que o maior, Ele já nos deu, que foi a vida. Irmãos, é evidente que não tem nenhum tipo de amargura no povo, não há nenhum tipo de revolta. O que é interessante a gente entender é que, embora eles acataram essa medida aí sem qualquer questionamento, porque estavam dispostos a fazer qualquer coisa para sobreviver, e entenderam que José era a ferramenta que estava ali, ainda para que agisse de alguma forma administrativa contrária ao interesse deles do momento, ele estava garantindo um interesse maior. O problema agora não era gado, o problema agora não era terra, o problema agora não é se o emprego era bom ou se o emprego era ruim, o problema agora é que precisavam ficar vivos. O importante aqui era a vida. E num espaço, irmãos, de 7 anos, os egípcios, os cananeus e todos aqueles que estavam ali entregaram suas terras, seus gados, tudo a Faraó e se tornaram seus escravos. A gente não entende muitas vezes porque José foi levado ao Egito como escravo. Será que se José nunca tivesse sido escravo na vida, como ele trataria esses escravos? Por que eles aceitaram tão facilmente ser escravos de Faraó? Será que as medidas de escravidão
Entenda, irmãos, escravidão como um tipo de trabalho. Eu não estou querendo defender a escravidão moderna, não é isso que eu quero lhe dizer. Estamos falando de Egito, em que as pessoas trabalhavam tão somente em face da comida. Eu não gostaria nem de fazer essa proposta, mas eu tenho certeza que algumas pessoas, se alguém lhe dissesse, olha, você pode ter a comida que você quiser no mercado, você pode entrar e pegar o que você quiser. Você tem plano de saúde, tem uma casa para morar e um carro. Talvez as pessoas não quisessem nem receber mais salário se já tivesse isso. Porque eu digo a você que talvez hoje, com o salário mínimo do nosso país, não sei se dá para você ter isso aí. Não estou defendendo, irmãos, nenhum regime de escravidão. Não estou defendendo. Eu só estou lhe mostrando a realidade. E lhe dizendo que ser escravo do Egito não é essa realidade da novela lá que você assistiu sobre escravidão. O homem amarrado no tronco, tomando chicotada nas costas. Não é isso aí, não. É um regime em que as pessoas iam trabalhar, mas ao invés de receber dinheiro em troca do trabalho, eles iam receber comida. Ou seja, o pagamento, ao invés de ser em dinheiro, ia ser em comida. Depois, se você tiver tempo, você vai ver como era esse regime de escravidão. Era interessante. Leia depois na Bíblia. Você vai ver como era que eles tinham que trabalhar. Eu vou ler para você ver. Eu não ia, mas eu vou ler. O versículo 26 vai dizer assim, ó, José pôs isso por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que o faraó tirasse o quinto. E só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Ou seja, ser escravo do faraó significava que a terra era de faraó, você era escravo de faraó, mas você ia trabalhar ali na terra de faraó. E você só tinha que pagar faraó 20%. Era o seu... A escravidão como era ao contrário, né? Porque a palavra escravidão pesa quando a gente fala. Mas a escravidão que José criou foi essa. Está aqui. Você ficava com 80% do seu trabalho e pagava 20% a faraó. Por que, irmãos, ele criou esse regime de escravidão? Como foi que ele chegou no Egito? Muitas experiências, às vezes, que a gente passa na vida, é para um tempo lá na frente que Deus quer lhe colocar. Às vezes você está numa empresa que você fala do chefe, fala do encarregado, diz que o encarregado é miséria, mas se você fosse encarregado no lugar dele, se você recebesse o salário que ele recebe, você estaria disposto a fazer o que ele faz para manter o emprego dele? É peru da empresa. É isso ou não é? Peru da empresa. Esses que trabalham no computador, no escritório, então são os piores que tem, tudo peru. Mas você, se estivesse no lugar dele? O interessante, irmãos, é que o Egito, em 7 anos, todos os cidadãos, todos se tornaram escravos do faraó, menos os sacerdotes do Egito, todos se tornaram. E qual é o regime de escravidão? O regime de escravidão é simples, das colheitas você vai dar o quinto ao faraó, e as outras 4 partes é de vocês. Que administrador, irmãos, ia criar um regime de escravidão desse, a não ser o que tem o Espírito de Deus? Tem muita gente, irmãos, eu estou falando isso agora para você, que às vezes Deus ainda não lhe deu o direito de você ser um empresário, porque se você for empresário, você vai tratar seus empregados como? Eu me lembro uma vez que meu pai, que Deus o tenha, essa pessoa também, né? Já todos os dois não estão aqui, então estou falando de ninguém presente, para você não ficar imaginando pessoas, senão alguém vai dizer, isso foi o pastor Clóvis, não foi não, irmão? Vou falar de comida, né? Mas eu me lembro que meu pai uma vez foi em um restaurante e ele quis honrar uma pessoa. Ele quis honrar uma pessoa humilde. Uma pessoa que acho que não tinha 2ª série. Essa pessoa, para lhe dizer melhor, a única coisa que ela sabia escrever era o nome dela, que ensinaram ela a desenhar o nome. Minha esposa já me ensinou isso. Ela não sabe escrever, ela sabe desenhar. Ela não foi alfabetizada, mas ensinaram ela a desenhar o nome. Esse rapaz sabia desenhar o nome. E esse rapaz, por uma ironia do destino, herdou alguma coisa
do pai dele. E embora ele não tivesse estudo, mas ele era sábio para negócios. E ele começou a alugar uma coisa aqui, alugar outra coisa ali, foi pegando dinheiro aqui, investindo ali, e conseguiu ter uma renda boa. Não era um homem muito rico, mas tinha um pouquinho de posse. Mas uma pessoa que morava em um bairro periférico, em um bairro... E meu pai quis honrar ele um dia, por causa de uma situação que ele emprestou um dinheiro a meu pai, em uma situação da empresa que meu pai realmente estava precisando daquele dinheiro, ele emprestou, sem nenhum tipo de comércio, né? Mesmo por amizade. E aí meu pai levou esse rapaz para almoçar naquele restaurante, tinha ao lado do antigo Bom Preço, né? Ali chamava Baby Beef, não sei quem lembra desse restaurante. Era um restaurante muito famoso, muito chique, né? Você entrava, era uma pessoa lá abrindo a porta para você, todo mundo arrumado. E meu pai levou, rapaz, meu pai disse que sem querer esse garçom cometeu alguma situação ali que, não sei se derramou alguma coisa na mesa, e pediu desculpa a esse rapaz. Meu pai chegou em casa transformado, porque ele disse que não esperava aquela atitude dele. Diz que ele destratou o cara de tudo que foi jeito. Perguntou se o cara era irresponsável, como é que ele fazia aquilo. Meu pai disse, rapaz, interessante, né? O rapaz é acostumado a comer feijão na feira de São Joaquim. De verdade. E eu mesmo já comi com ele um bocado de vez. Na senzala do Papada. A gente ia lá comer. O cara botava uns contrafilé grandes assim. Sei quem já comeu lá. Vinha um prato aí, ó. Irmão Raimundo, senzala do Papada. Ficava uma grelha assim, irmão, no meio da rua assim, ó. No meio da feira, os ratos morrendo do lado. Ali só come quem é bom de boca. Aí você pedia, vinha um prato com feijão, e o outro prato do lado com o arroz e os complementos, para dar tempo para você botar a farinha no feijão e ir misturando as coisas, que era muita comida mesmo. Ele é acostumado a comer num lugar desse, meu pai leva no restaurante. Quando o garçom fez uma desfeita, o cara... Meu pai disse, rapaz, eu acho que ele está naquele ambiente. Mudou a mente dele. Ele se projetou para aquele lugar. E destratou alguém que podia ser vizinho dele. Alguém que podia morar do lado da casa dele. Morava no mesmo bairro que ele, de repente, o garçom, o maître que estava ali. E ele esculhambou o rapaz. De tal forma que meu pai se sentiu envergonhado por ele. A gente reclama às vezes quando a gente está na posição de escravo, irmãos. Mas se Deus lhe colocar como Senhor, se Deus lhe colocar como patrão, quem é você? É por isso que eu lhe digo, a gente muitas vezes sabe o que fazer. Mas quando chega a sua vez de mostrar como fazer, será que você está preparado para isso? O mundo que nós estamos vivendo, irmãos, está aí marcado por medo, mágoa, injustiça, frustração. E muitas pessoas não estão só percebendo isso, como estão sendo vítimas disso, dessa calamidade. E a grande questão é como é que Deus vai mudar isso? Como fazer? Que a gente sabe que a gente precisa pregar o Evangelho, que a gente precisa manifestar, a gente sabe. Como fazer isso? José foi uma resposta de Deus para aquela geração. E você? Que parte da história desta nação você se encaixa para mudar a história de vidas, para mudar a história de pessoas? Administrar, irmãos, não é simplesmente fazer o que dá no coração. Não é simplesmente fazer o que me dá na cabeça. É eu receber uma instrução, um direcionamento. Porque vai ter momentos que eu vou querer gastar e eu não vou poder gastar. Vai ter horas que eu vou querer ajudar e para aquela hora a ajuda não é daquela forma. Eu tenho um amigo meu que sempre acha que ajudar as pessoas é dar emprego. E toda vez ele se frustra. E eu repito para ele 10 vezes, meu filho, para quem recebeu emprego, você não deu ajuda nenhuma. Você quer dar ajuda, pegue dinheiro do seu bolso e dê.
Se você deu um emprego, você deu uma oportunidade à pessoa. Você não está ajudando ninguém. Ah, mas a pessoa estava passando fome. Pois é, dê dinheiro para ela comprar comida. Mas se você espera qualquer nível de gratidão dessa pessoa, eu quero que você entenda, um homem chegou escravo em uma nação. E ele depois, usado por Deus, escravizou toda a nação em favor do faraó. Mudou a história da nação no tempo em que ele viveu. E nós estamos falando de dinheiro, por incrível que pareça. Mas o povo de Deus entrou na terra sem pagar imposto. Entrou na terra sem ser escravo de faraó. Porque pelo fato dele estar lá, no governo, houve liberdade, irmão Estênio, para o povo de Deus entrar na terra. E foram recebidos com honrarias da terra. E ficaram na melhor parte da terra. O faraó deu a eles a terra de Gósen. Vamos morar lá. Povo de Deus. Aquele era povo de Deus. E os egípcios viram escravos. E o povo de Deus vai para a terra de Gósen. Quanta fome tiver rolando lá, vocês estão protegidos aqui. Porque tinha um homem no governo. Porque tinha um homem usado por Deus que estava administrando a nação. Como é que você administra a sua casa? Como você tem administrado suas finanças? Eu acho, irmãos, que está chegando a hora que você precisa entender que Deus precisa intervir nessa área em sua vida. Você tem sonho, tem plano, mas não sai do lugar. Você sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Faz parte da sua vida nesse mundo, irmãos. Você tem que trabalhar, você tem que comer. O dinheiro faz parte da nossa vida. Na igreja não pode falar mais em dinheiro. O diabo conseguiu causar um trauma dentro da igreja. Que eu estou falando de mim agora, eu não tenho coragem às vezes de vir aqui na frente para dizer: ó irmão, para você não vir com dinheiro no bolso e ser assaltado aí no meio da rua e levar esse seu dinheiro, a igreja disponibiliza um meio de pagamento que em todo lugar do mundo é aceito. Você pode usar o cartão de débito. Eu tenho vergonha de falar isso dentro da igreja, eu tenho vergonha. Se você me disser que viu algum dia eu falar isso aqui, eu esqueci, mas eu não me lembro. Eu não vou dizer que eu não falei, né? Mas eu não me lembro. Você lembra algum dia que eu falei de máquina aqui nessa igreja? E eu estou dizendo a você porque eu não falei porque eu tenho vergonha. Tenho vergonha, irmãos, de falar de dinheiro dentro da igreja. Porque o que estão fazendo aí fora é tão escandaloso. Estão metendo a mão no bolso do povo de uma forma tão violenta. Mas eu não posso deixar que você deixe de ser abençoado por Deus. Porque as pessoas dão oferta sem saber o que estão fazendo. Entregam dízimo nas igrejas sem saber qual é o propósito disso. Porque a gente não pode mais falar de dinheiro na igreja. Não pode mais falar de dízimo. Não pode mais falar de oferta. Vamos ter que chegar no radicalismo que você vai ter que pegar seu dinheiro, transformar em galinha de novo, em bode e trazer para dentro da igreja. Nem que a gente venda o bode, venda a galinha, mas transforma em dinheiro de novo. Para pagar o aluguel, que eu acho que o dono do prédio não vai querer receber aluguel em bode. Umas galinhas soltar no estacionamento aí, uma bagunça. Vai mandar me pegar. Administrar, irmãos, não é emoção. Administrar não é sentimento. Administração envolve razão. Envolve conhecimento, envolve entendimento. E essa é a parte da sua vida, de todo esse projeto que nós falamos sobre finanças. Se você não assistiu um dos cultos, irmãos, em nome de Jesus, assiste lá no YouTube. Mas se você assistiu todos e está aqui hoje nessa noite, eu quero orar por você, eu quero que você fique de pé.